de ligação, chamadas das ligações metálicas, entender as características dessa ligação e quais elementos químicos que formam essa ligação. As ligações metálicas, elas são características de substâncias formadas exclusivamente por átomos de metais, né? Do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Se você olhar para a tabela periódica, aqui, ó, em laranja, a gente tem os elementos chamados metálicos. Então, todos esses, com ligações com ele mesmo ou com outros elementos, formam as ligações metálicas. Então, as ligações metálicas ocorrem entre os metais e elas formam estruturas cristalinas chamadas ligas metálicas, que são a união de dois ou mais metais, que a gente vai ver alguns tipos daqui a pouco. A teoria do mar de elétrons é a teoria que explica o processo da ligação metálica. O que acontece nessa teoria? Ela explica que os átomos de metal, se você for lá olhar as propriedades periódicas, você vai descobrir que os metais são elementos maiores, né, em comparação com os ametais. Então, os elétrons da camada de valência, eles estão mais soltos, mais disponíveis para a formação da ligação. Então, o que acontece aqui? Esses elétrons, estão na camada de valência e eles são deslocalizados. Esses elétrons ocupam os retículos cristalinos do metal, tendo liberdade para se mover através do cristal e é responsável por algumas propriedades que a gente vai ver daqui a pouco. Então, as ligações metálicas ocorrem através da liberação de elétrons, por isso que é chamado mar de elétrons, porque tem uma quantidade de elétrons muito grande. E uma vez que tem uma distância, porque são elétrons de valência, você tem uma movimentação livre chamada mar de elétrons. Esses elétrons eles se movimentam próximo aos elementos que formam a ligação química, né? Por exemplo, aqui seriam os elementos simbolizados pelos verdes e os elétrons, essas bolinhas pretas. Então, tem um movimento aí livre, digamos assim. Essa movimentação livre, quando você tem movimentação de elétrons, você tem algumas propriedades, como condutividade, né? Que são os metais, eles são excelentes condutores de corrente elétrica e de calor, sólidos, líquidos, gasosos, isso devido aos elétrons estarem livres nas suas estruturas. Maleabilidade, eles possuem a capacidade de ser moldados em lâminas, chapas finas. Quem nunca viu uma chapa de alumínio, por exemplo? Isso é um exemplo de maleabilidade dos compostos que formam ligações metálicas. Ductíveis, eles possuem capacidade de serem moldados em fios, por exemplo, nós vemos com frequências fios de cobre. Esse é um exemplo de ductibilidade. No cobre você tem uma ligação metálica. Eles também apresentam alto ponto de fusão e ebulição, né? Muito mais alto que uma ligação iônica, por exemplo. E esses elementos, eles correspondem a um conglomerado de átomos neutros, cátions imerso em uma nuvem, como a gente já falou, chamada mar de elétrons, que dá a eles a condutividade, a alta maleabilidade, ductividade, tá? Então, como que essas ligações se dão? A gente chama de ligas metálicas quando você tem uma junção de do mesmo elemento de dois ou mais tipos de metais através de uma ligação metálica, eles são chamados de ligas metálicas.
Nós temos aí uma vasta gama de ligas metálicas ao nosso redor. Por exemplo, o aço, ele é uma liga metálica, ele é formado por ferro, né, que é um metal. O carbono não é um metal, mas existem outros elementos aqui que vão formar o aço. O silício, o enxofre e o oxigênio, né? O aço ele é muito utilizado aí na construção de maquinário, dentre outras coisas, até panela, por exemplo, o aço inoxidável, né? Que também é o aço puro na ferro e carbono, principalmente, mais cromo e níquel, você forma o aço inox, que é muito utilizado, por exemplo, em panelas, né? Ouro 18 quilates, ela é formada por ouro e cobre, quando são alianças, por exemplo, quando você tem uma aliança de casamento, você tem uma liga de ouro e cobre, né? Quando você tem uma aliança de compromisso, que a gente diz, a gente tem uma liga de prata e cobre. Ela tem relação as vantagens dessa liga metálica é que o ouro puro é um metal macio, ele pode ser facilmente riscado. Ah, ao longo do tempo, a gente pode observar essas ranhuras em uma aliança. E o cobre que é colocado, ele dá mais dureza para essa liga metálica, entendeu? E aí você tem uma liga metálica de ouro e cobre ou prata e cobre. Um outro exemplo é o bronze, que é usado principalmente hoje em dia nas moedas de 5 centavos. Ela é uma mistura de cobre com estanho, tá? Elas são resistentes ao desgaste, por isso que as moedas elas são revestidas de bronze, tá? São utilizadas em moedas, sinos, estátuas e em automóveis. Outra, o latão, que é formado por uma mistura de cobre e zinco. São altamente flexíveis, usados em instrumentos musicais de sopro, como trombetas, flautas e saxofone, além de algumas máquinas de produção, tubos, armas e torneiras. Amálgama é formada pela mistura de prata, estanho, cobre e mercúrio. Ela é bastante resistente à oxidação, corrosão e bem maleável. Ela é colocada no dente, como que mostra, ó, quando a gente faz uma obturação, por exemplo, normalmente é colocado essa plaquinha metálica, tá? É uma amálgama. A solda é formada por chumbo e estanho. Ela é utilizada em contato elétrico, né? Para fazer as conexões, digamos assim. O magnálio, ele é uma mistura de alumínio e magnésio, né? O próprio nome já lembra magnésio. E é utilizado, é uma peça leve, né? É uma mistura de dois metais aqui, maior proporção metal mais leve, que é o alumínio. Ele é utilizado em aviões e automóveis, né? Principalmente por esse poder de ser mais leve, certo?